Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, indiferente do horário que você estiver acompanhando mais um podcast aqui do Diário de Vacaria, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É hora de trazer para vocês informações novas sobre produtos que estão chegando à nossa cidade e que faz todo sentido a gente conhecer um pouco mais sobre a trajetória dessa empresa que passa a fazer parte aqui dos Campos de Cima da Serra, através realmente de uma pessoa que está representando essa marca na nossa região. Eu vou começar primeiro então, pessoal, contando um pouquinho da marca que está chegando. Para isso, eu vou dar boas-vindas para os sócios fundadores que visitam Vacaria no dia de hoje. Meu amigo Maurício, seja muito bem-vindo. Muito bem. Obrigado pela, vamos dizer assim, oportunidade, né, de a gente levar Aquiles para que as pessoas, primeiro, tenham acesso, né, conheçam o que é essa roupa inteligente, esse produto diferenciado que eu costumo chamar, e eu tenho certeza disso, porque eu trabalho com isso há mais de 20 anos, que nós estamos iniciando um processo da roupa do futuro. Vocês podem ter certeza que o que Aquiles vai proporcionar para as pessoas é a roupa do futuro. Muito bem, vamos também dar as boas-vindas a Marilúcia. Marilúcia, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la. Oi, muito obrigada, bom dia a todos, boa tarde, boa noite, né? Estou muito feliz em estar aqui nesse momento, né? A gente está aqui em Vacaria para passar para o pessoal, para mostrar a nossa empresa, né? A essência, o propósito que a gente tem. E é isso aí, acho que vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Também aqui ao meu lado, Juscelia Demetrio. Seja muito bem-vinda, Juscelia. Obrigada mesmo. É um prazer conhecer o trabalho de vocês também e estar novamente na cidade, né? Que é uma cidade muito próspera e com certeza a gente tem muita coisa e muita novidade para vocês. Maurício já se antecipou, pessoal, já começou a falar um pouquinho da Aquiles, mas eu quero primeiro abrir um parênteses aí, super necessário, importante. Sim. E eu queria, Maurício, que tu contasse um pouquinho, primeiro, onde a Aquiles existe, né? Onde ela começa, o momento que ela vive a empresa, e para isso a gente tem que fazer o contato ali com o momento no tempo que é o momento que a empresa se origina. Queria que tu contasse um pouquinho, como que nasceu a Aquiles? Bom, a Aquiles, ela começa a ser desenvolvida, depois a gente vai ter a participação da Juscelia também, mas eu costumo dizer que nada acontece por acaso. Em 2019, eu tive um primeiro contato com uma tecnologia de fio nanotecnológico e através desse primeiro contato nasceu então a primeira comercialização de produtos através de fio inteligente na roupa, né? E eu, sim, juntamente com uma outra empresa, desenvolvemos um sistema de venda, na qual nos 4 anos e 6 meses que eu fiquei à frente desse negócio, a gente atingiu números bem expressivos. E nesse caminho, desses 4 anos e meio, a gente, como casal, eu e a Marilúcia, a gente sempre teve um propósito, né? E esse propósito, acima de tudo, estava as pessoas. E a gente sentiu a necessidade, durante o ano de 2024 principalmente, disso. E aí vem um desafio, né? Em 2025, que foi quando nasceu efetivamente a Aquiles. Muito influenciado pelas pessoas. Vocês vão ver logo após também, uma das distribuidoras independentes, né, que está trazendo a nossa marca para a região. E foram essas pessoas, para vocês entenderem um pouquinho, a gente não vende produto em site, a gente não vende produto no Instagram, a gente vende através de alguém que usou o produto, se sentiu bem e levou para outras pessoas. Então, Aquiles nasceu efetivamente de uma necessidade, né, que a gente entendeu. Eu vou deixar a Mari falar um pouquinho também, porque a parte estrutural do negócio compete a nós dois também, né? Então eu acho que é bem importante as pessoas entenderem como que a Aquiles nasceu, qual que é o propósito da Aquiles, né? Ô Mari, o Maurício passa a bola para ti, mas na verdade, antes de falar sobre Aquiles, ele fala sobre uma coisa muito bacana que foi o lado de vocês empreenderem, o lado de colocar um sonho de estarem diante de uma oportunidade que vocês acreditaram que faz sentido, e aí vocês começam, a partir daí, a dar corpo para essa ideia. Como que foi o desafio aí de vocês dois colocarem isso tudo no papel e dizer assim, pô, isso vai ter que ir para frente?
a gente teve umas dificuldades mais no setor do Maurício, do trabalho que ele estava fazendo. E como eu trabalho na costura desde 2007, então eu tenho uma experiência, tenho um conhecimento, e o Maurício na venda, então a gente uniu, né, os dois segmentos, e como a gente estava vendo essa dificuldade, não era o nosso propósito, não era o nosso objetivo, mas eu sempre disse, e vou dizer sempre, independente de quem acredita ou não, respeito quem não acredita, mas é o que eu acredito, que foi resposta de oração, sabe? Eu nem tanto, porque eu estava acomodada no meu setor de costura, então eu estava, minha empresa na costura estava tranquila, mas o Maurício estava sofrendo muito. Então a gente dobrou o joelho, pedimos direcionamento, e Aquiles veio como resposta de oração. Isso é o que eu levo no meu coração, e o que eu sempre vou continuar falando, né? Sabe que eu tive a oportunidade de morar um tempo numa cidade chamada Salt Lake City, no estado de Utah. E lá em Utah tem uma religião, que é a religião dos Mormons, né? E os Mormons falam muito sobre uma palavra chamada propósito. Sim. E aí, dentro dessa palavra propósito, eles colocam uma segunda palavra, que se chama providência. Quando tu tem um propósito, surge uma providência, um momento que te coloca justamente por alguma razão. E aquela razão começa a fazer sentido. E quando tu vê aquele sentido que vocês dois, né, se depararam, começa a ir para mais pessoas. Sim. E aí vocês começam a ver por que tudo aquilo acontece na tua vida até o momento que chega, né, esse momento que vocês dois chegaram. A oração é sempre digamos que assim, um canal que leva às vezes uma mensagem que a gente no primeiro momento não entende bem, mas quando tu vê, começa a acontecer aquilo, e vocês dizem, pô, a gente passou por tanta coisa para isso acontecer. Foi assim? Foi, e a gente sabia do resultado que essas roupas trazem para a saúde das pessoas. A gente teve resultado, a gente viu muito resultado. Então, eu acho que nós pensamos assim, a gente não pode se omitir e parar ou diminuir, levar isso para as pessoas, sabe? A gente tem que levar. Esse é o nosso propósito, de levar esse benefício para as pessoas, porque a gente sabe que essa roupa traz benefícios para as pessoas, né? Então, foi isso que a gente... Não, vamos fazer aquilo, vamos fazer esse projeto, vamos continuar. E a gente teve, assim, apoios de pessoas que a gente nunca imaginava que ia ter, que foram pessoas que se aproximaram, que disseram, nós estamos com vocês, independente do que vocês fizerem, né? Nós estamos contigo, que é o caso da Juscelia, né? Que desde o início apoiou e está com nós, né? A gente fez um conselho, né? E a Ju faz parte do conselho, tem o Aguinaldo e o Josimar também. A Elaine. E a Elaine. Então, eles... a gente não foi atrás deles para eles virem ajudar nós, né? A montar, a direcionar a empresa. Eles vieram. Então, isso, para mim, já é mais uma resposta de oração, entende? Porque... ali uniu propósitos, né? Então... Juscelia, isso que a Marilúcia fala faz muito sentido quando vê que a gente coloca uma força muito maior na frente, né, de um desafio tão grande. Naquele momento que, como a Marilúcia falou, fez muito sentido para ti ir nessa direção? Olha, eu sempre penso que tudo é retorno e resposta de Deus, não tenho dúvida disso. E quem não acredita, paciência, né? Quem me conhece sabe, né? Eu tenho uma missão, eu acho que é muito importante para mim. A partir do momento que eu tive contato com essas tecnologias há mais de 30 anos e que veio me trazer um resultado muito grande, eu sempre olhei assim, a gente não pode mais excluir aquilo que a gente sabe que pode beneficiar pessoas. Maurício e eu nos conhecemos, né? Quando o Maurício estava iniciando a sua vida adulta, não posso dizer assim, né? E criamos um afeto. O Maurício foi meu primeiro distribuidor no trabalho que eu tenho até hoje, né? Que é um trabalho com colchões terapêuticos e tal. E
Se formou lá, só que o Maurício e a Mari, não tanto, mas o Maurício, ele era extremamente ambicioso e competitivo. Se falasse para ele assim, Maurício, tu vai ganhar isso aqui para chegar lá, ou tu vai ser medalhista, ele era sempre o primeiro. Então, era um cara determinado como hoje, né? É um cara que tem visão, é uma pessoa que traz muito e oferece muito. E nesse meio caminho, eu te digo que não só o Maurício teve um crescimento visível, né? Me considero como ele me considera a mãe dele, né? Então a gente é muito parceiro. Mas a Mari, ela foi construindo uma coisa incrível. A Mari tem um sucesso nato que nem ela sabe. E eu e o Maurício sempre com uma humildade muito grande, a gente tomava café toda semana, ele vinha se aconselhar. E chegou um momento que eu disse assim, Maurício, olha só, tu é o cara. Por que tu não abre teu negócio? Tá na hora, não leva mais, traz para você. E ali surgiu uma ideia, ele disse, olha, eu acho que eu vou fabricar isso aqui e vou vender. Aí eu disse, cara, tu é empreendedor. E ele olhou para mim e disse assim, tá, mas se eu abrir a minha empresa, tu vai estar comigo? Eu disse, eu tô contigo. E aí me deu que responsabilidade. Muito bem, Maurício, grandes conquistas, né? Grandes vitórias partem justamente de uma construção muito sólida, de um fundamento muito grande, né? E aí a gente está falando de amizade, a gente está falando de espiritualidade, Sim. Né? E a gente está falando, obviamente, de um produto que para vocês dois, principalmente, Maria Lúcia, tu que vem da parte mais, digamos que assim, da parte técnica, fez muito sentido. Quando a gente fala da Aquiles, por que aquilo tudo fez muito sentido? A tua pergunta é essencial. E esse material, ele vai ser muito importante para todas as pessoas. Porque, primeiro, se nós olhássemos para nós dois, financeiramente, né, nós estávamos muito bem. E um ponto crucial, depois da minha decisão de não fazer mais parte do antigo projeto, eu tinha outras propostas pensando no meu umbigo. E bateu muito forte as pessoas. Porque eu nunca fui um gestor de grandes pessoas. Mas nos últimos 4 anos e meio, eu posso dizer que eu fui responsável por no mínimo 80% dessa construção. E os números comprovam isso. No outro negócio que eu fazia, na outra empresa. E a gente geriu, nesses 4 anos e meio, aproximadamente 2.000 distribuidores. Atingimos vários países. E a minha equipe, ela produzia mais de 80% do faturamento da fábrica. Tinha muito trabalho. Eu sempre digo que resultado, ele acontece, mas tu tem que fazer. Então ninguém pode negar esses números. Depois disso, quando eu tomei a decisão por não entender o movimento e não concordar com o movimento, e cada um tem as suas decisões próprias, né? Eu costumo dizer o seguinte, que o mundo é feito de decisões, e eu tomei a decisão. E quando nós tomamos a decisão, nós não imaginávamos que nós íamos impactar tantas vidas, porque muita gente estava se sentindo meio que assim, sem pai. E eu lembro que eu fiz uma cirurgia no joelho, dia 20 de dezembro, eu estava no processo de desligamento, e muitas pessoas vinham até a minha casa para dizer exatamente isso. Cara, faz o teu negócio. Faz o teu negócio. Mas não era aquilo que eu queria, porque estava indo para um outro rumo. Mas aí vem a fala da Maria Lúcia, a gente colocou muito em oração. Essas pessoas que vieram até a nossa casa, não vou falar nomes aqui, mas foi muitas. Isso nos encheu o nosso coração. E quando a gente sentou com a Juscelia mesmo, e nessa fala aconteceu, eu vou montar, tu tá comigo? E ela falou que eu considero ela minha mãe, é verdade. Eu costumo dizer que ali brotou uma brasa dentro de mim gigantesca. E eu pensei, se eu ajudei a construir um negócio que teve um faturamento excepcional em 4 anos e meio, eu acredito que nós também podemos fazer.
e a gente iniciou, né? Então, eu acho que as pessoas foram um grande combustível para que isso nascesse. E, claro, boas inspirações. Várias pessoas, vários empresários que eu admiro, e vou falar um deles, que você inclusive citou no início, que é o Luciano Hang, que é um inspirador para muitas pessoas. Nós somos de Brusque, e isso eu pensei, eu acho que dá para fazer. E aqui ele está aqui, ontem completou 6 meses de vida de faturamento, e eu acho que isso foi impactante. E uma coisa que eu falo bastante daqueles, nós vendíamos roupa, e quando eu decidi fazer, eu lembro de uma reflexão que eu fiz na minha casa, 3:30 da manhã, que eu acordei, não conseguia mais dormir, e naquele dia eu fui escrever a história daqueles. Muitos aqui receberam a história daqueles naquele dia. E eu escrevi que eu gostaria de olhar para dentro da tua casa, da tua família, e eu poder oportunizar através daqueles algo que você pudesse usar dentro da tua casa, que vai beneficiar, com toda certeza, algo de suma importância para todas as pessoas, que é cuidar da sua saúde. Porque a gente teve a pandemia, e a pandemia mostrou para nós que dinheiro não comprou nada. O cara que tinha mais dinheiro no mundo viveu a mesma sensação que todos. Então, a gente precisa cuidar do bem mais precioso que a gente tem. E a roupa é uma delas. Mas Aquiles já está nesses 6 meses proporcionando outros produtos que você pode simplesmente ter dentro da tua casa e se beneficiar. E com custo-benefício interessante. Então, eu acho que as pessoas e a visão do futuro. Isso eu tenho certeza que a gente vai atingir muitas vidas. Pode ter certeza. Que bacana. Marlúcia, depois desse registro aí, né? Eu me recordei daquela fala que dizem que por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Nesse caso aí, eu acho que a gente tem isso... Acho que esse ditado ele não é muito legal. Eu acho. Eu acho que do lado de um grande homem existe uma excelente mulher. Não sei, mas eu ainda acho que na verdade, a gente encontra grandes respostas, né? Sim. Quando a gente começa a enxergar propósito nas coisas que vocês estão vivendo. E parece que a Aquiles ela tem um propósito muito grande, de um volume de informações e de vivências que ambos tiveram. E aí chega uma hora, né, que a gente diz que o disjuntor acaba virando lá, né, a chavezinha começa, o disjuntor cai e diz, opa, é hora de a gente assumir um projeto que para nós vai ter o nosso DNA, né? E do DNA aquilo vai além de trazer para o cliente final benefícios, vai fazer com que toda uma cadeia, que todo um grupo que faz parte daquela empresa venha, de fato, a se beneficiar. Marilúcia, falando aí sim sobre o produto, o que para ti fez sentido do ponto de vista até, digamos que assim, pode dizer, isso aqui faz sentido baseado na experiência que tu tinha também na costura. Tu enxergou aqui e disse assim, isso vai fazer as pessoas enxergarem valor. E aí? Como eu tenho uma vasta experiência na costura e o que eu fazia é o mesmo segmento que a gente tem os nossos produtos, né? Então, isso facilitou muito para o meu trabalho, né? Então, eu tenho uma empresa que prestava serviços, né, para outras empresas, e hoje a gente está fazendo para nossa marca. Então, o cuidado é maior, a atenção é maior, o amor é maior. Então, a gente sabe que toda peça que sai de lá é com muito cuidado, muito bem. Claro que a gente trabalha com pessoas, com máquinas, e às vezes acontece alguns imprevistos. Mas a atenção é super redobrada, né? Então, além disso, sai com muito amor e carinho e... E sentimento, né? Sentimento. Que bacana. Por trás de tudo tem um sentimento muito forte. Que bacana, de cada peça costurada, de cada produto feito. A produção de todas as roupas é feita 100% por vocês? Não, porque a gente não tem só roupas hoje, né? A gente tem outros segmentos, né?
Mas a gente tem na parte de malha poliamida, é tudo feito por mim lá na nossa empresa. A parte de jeans a gente tem terceirizados por enquanto, né? Porque a gente trabalha com jeans e com malha poliamida por enquanto. Então, o jeans, a maquinária é diferente, a estrutura é diferente do que eu tenho na minha empresa. Então, a gente terceirizou. Mas a parte de malha poliamida é tudo comigo. Que bacana. Bom, Maurício, eu acho que a partir de agora, então, é legal a gente trazer a perspectiva também do ponto de vista, né, das pessoas que avaliam, que conhecem o produto, e aí a gente pode introduzir também, não só isso, mas o lado também do médico que acompanha o trabalho e os benefícios que os produtos de vocês trazem. E a gente tem que fazer uma conexão, sim, importantíssima essa conexão, com a pessoa que está representando a marca de vocês, que é a Janete, que trabalha aqui em Vacaria, né, e está levando para as pessoas aqui da cidade, né, todos os benefícios que vocês apresentam. É isso aí? Perfeito. Isso. Bora lá. Maravilha. Muito bem, pessoal, é hora de continuar ampliando um pouquinho da Aquiles, que está presente aqui em Vacaria, que está visitando Vacaria, mas que tem, a partir de agora, realmente uma pessoa levando, né, a marca para a comunidade, não só de Vacaria, mas da região dos Campos de Cima da Serra. E para conversar um pouquinho, quero introduzir nesse momento na conversa o Dr. Paulo, ele que é o Dr. Paulo Mosqueta, é isso, Dr. Paulo? Isso mesmo. Ele que é médico de saúde da família e vem para justamente ampliar esse trabalho que Aquiles faz, inclusive colocar o lado da saúde nesse contexto e também apresentar para vocês uma pessoa conhecida já da nossa comunidade. Janete, seja muito bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Sim, estou muito feliz hoje de poder, eu creio que é o primeiro podcast da Aquiles, né? De eu estar fazendo parte disso, assim como eu me sinto da família Aquiles e feliz de poder, né, contribuir. Esse podcast está sendo gravado aqui na nossa cidade. Bom, eu queria falar um pouquinho com o Dr. Paulo, justamente para entender um pouquinho, Paulo, onde que entra essa relação com o médico quando a gente fala sobre roupa. Legal. É um tema, é uma pergunta muito importante, né? Justamente por quê? Porque Aquiles, ela não trata-se de apenas uma roupa, né? Ela se trata de uma roupa terapêutica. Então, quando a questão da roupa ela traz essa qualidade terapêutica e essa terapêutica dela vai influenciar e vai impactar, né, de diferentes formas na vida da pessoa que vai usar essa roupa, então aí vem a necessidade da responsabilidade técnica de um profissional médico por trás disso, né? Então é o respaldo que a empresa busca, né, para saber a segurança que ela está oferecendo para o paciente, além da qualidade, né, mas qual é a segurança dele usar esse material, né? Porque tudo que a gente vê das tecnologias, né, que está presente ali na roupa, infravermelho longo, que depois a gente pode falar um pouco sobre a tecnologia, infravermelho próximo e também a questão magnética, né, que está em outros acessórios e produtos que a roupa usa, até uma preocupação da Anvisa, né, para saber o impacto que isso tem com a saúde das pessoas. Assim como um celular ele emite um nível de radiação, né, as roupas terapêuticas também emitem níveis de radiação. Muito bem. Sabe, doutor Paulo, uma das coisas que tem me chamado a atenção é que, de um tempo para cá, a questão do fator de proteção solar, a questão de roupas que, às vezes, acabam protegendo contra o odor, isso está fazendo com que a gente perceba uma evolução do ponto de vista até da maneira como a gente está se vestindo. Esse é um caso da Aquiles? Não só um caso da Aquiles, né, mas eu vejo que até a própria medicina no Brasil ela está buscando esse conceito mais de você ter um cuidado com a longevidade e a qualidade de vida que você leva para as pessoas, que você oferece dentro de um consultório. Como que a gente hoje vai buscar, né, uma forma de você lidar com aqueles problemas de herança genética que você já traz da família, né? Exemplos, né? Câncer e tantas outras doenças. Poxa vida, aconteceu com meu avô, aconteceu com meu pai, com a minha mãe, e eu serei o próximo da linha genética, né? Então é muito provável que sim. E aí a medicina hoje no Brasil, né, com a questão
da especialidade dos médicos de saúde da família, ela vem com esse encontro de você não olhar mais a pessoa hoje, mas você sempre, quando colocar um olhar nesse paciente, você enxergar essa pessoa daqui 5 ou 10 anos. Né? Então, eu acho que o projeto que a Aquiles tem de cuidado com o ser humano, cuidado com o cliente que vai utilizar aquele acessório, aquela roupa, né? Além daquela proteção externa, né, que a roupa dá, porque a roupa tem essa finalidade de proteção, né? A Aquiles, ela traz uma proteção que ela transforma a pessoa de dentro para fora. Maurício, uma das falas do Dr. Paulo, ela fala sobre proteção, mas como que a gente consegue conciliar o lado da proteção, o lado Sim. da moda, o lado da beleza, também com o lado da saúde? Perfeito. Porque o lado que ele traz é o da saúde, mas também teve essa preocupação em a gente trazer uma beleza para o processo, não foi? Sim. Eu costumo dizer que quando eu tive esse primeiro contato, vamos falar assim, com esse produto, foi algo muito importante para mim, né? Porque a gente já trabalhava com nanotecnologia há muito tempo. E eu vou trazer essa fala porque eu acho ela bem importante para nós conectar aqui. Olha só, a roupa, ela tem proteção, ela tem antiodor, ela não amassa, ela é uma peça que tu pode amassar ela e só balançar, volta. Então a gente chama isso de fio inteligente. E como que através da roupa a gente conseguiria trazer para a parte fundamental da saúde das pessoas? Existe algo que nós temos vamos falar assim, em abrangência gigantesca no mundo todo. Acho que nós estamos numa mesa que todo mundo é pai, todo mundo é filho e mãe também. Eu costumo falar de uma forma bem natural para as pessoas entenderem o que existe no nosso produto, né? Que é uma das tecnologias que o mundo está falando hoje. É infravermelho longo. E nós hoje temos a tecnologia Aquiles Power, que traz infravermelho próximo, antibacteriano e energia magnética. Infravermelho longo, para quem é pai e quem é mãe, e eu vou falar aqui em Vacaria porque todo mundo vai entender, porque é a terra do gaúcho e a terra do churrasco também. A energia do infravermelho longo nada mais é que os primeiros raios de sol da manhã. Para quem é pai e mãe sabe que quando você saiu lá da pediatria com o recém-nascido, os médicos aconselham, está aqui, aconselham o quê? Expor essa criança seminua aos primeiros raios de sol da manhã. Por quê? É fundamental para fortalecimento ósseo da criança, vitamina D e aumentar a imunidade dessa criança. Então é algo natural. A pergunta que fica, quem que tira tempo para ficar exposto ao sol da manhã até as 9 da manhã? Ou então no final da tarde? Pouquíssimas pessoas. Depois, eu quero falar do churrasco, e eu posso falar também de uma forma natural. Como é que uma comida que você faz num fogão a lenha é tão diferente do que uma comida feita no fogão a gás? Porque a chama do fogo do fogão a lenha, né? E vamos falar do churrasco, né? Que é feito também como lenha, ela atinge o alimento, joga para fora todas as impurezas e deixa ele mais saboroso. Isso é infravermelho longo, de 4 a 14 microns, se nós falarmos cientificamente. O que ele faz no nosso organismo? Ele quebra as moléculas de água, que lá no nosso organismo a gente chama de cluster, fazendo a eliminação através da corrente sanguínea. E trazendo para Aquiles, né? Em 2019 eu descobri essa tecnologia no fio. Então uma empresa uniu o fio da poliamida com o fio nanotecnológico de infravermelho longo e começou a criar roupas, né? E aí esse universo ele começou, vamos dizer assim, ir por mundo. E como que isso funciona no nosso organismo através das roupas, né? Aprofundando um pouquinho para nós juntar aqui com o Dr. Paulo. Imagine a minha mão direita. É o meu organismo, o seu organismo. Ele se movimenta. Enquanto ele está se movimentando, ele gera energia. Quando você veste uma roupa normal, automaticamente essa energia passa e vai para o universo. Então imagina, minha mão direita está se movimentando, gerando energia. Tu veste uma roupa normal, essa energia que você mesmo criou foi embora. Quando você veste uma roupa da Aquiles, muda. O teu organismo está fazendo o movimento e aí você vestiu a peça da Aquiles.
a peça daquilo se torna um espelho. E aí o que acontece? Essa energia bate na peça e devolve em forma de raio infravermelho longo, 100% natural. Estimula a circulação sanguínea, começa a fazer uma oxigenação melhor, e isso você começa a ter uma desintoxicação, fazendo reequilíbrio celular, né? Rejuvenescimento celular, aumento de imunidade, e aí você começa a ter inúmeros benefícios, inclusive com a parte externa da pele. E isso nós temos inúmeros depoimentos. E por que o Dr. Paulo está aqui? É bem importante isso. Quando a Aquiles nasceu, eu sempre tive um objetivo, de trazer alguém que pudesse certificar. O Dr. Paulo, antes de estar junto com Aquiles, experimentou o produto. Ele também vivenciou na prática. Então, para nós é muito importante isso. E eu só quis trazer isso para que as pessoas entendam, de fato. E nós estamos indo muito além. Nós não vamos parar por aí. Vamos lembrar do início do podcast que eu falei. É criar N produtos para que vocês possam ter custo-benefício dentro dos seus lares. Que bacana. Janete, eu preciso te fazer uma pergunta em relação ao momento que a gente vê uma empresa que traz tanta tecnologia em roupas e uma oportunidade que a gente tem de expandir Aquiles aqui para a vacaria. Como que tu pretende chegar às pessoas aqui no município para que elas possam usufruir de todas as vantagens que a roupa oferece? Na verdade, assim, eu sempre digo que tudo foi fluindo naturalmente, porque eu conheci a tecnologia há uns 4 anos e meio atrás, não com a ideia de comprar, nem de vender, nem nada, pela minha saúde, pelo problema que eu tinha de ciático, de coluna, de outras coisas, assim, e alguém me ofereceu as roupas, eu testei, usei, aprovei e comecei a falar para outras pessoas, e isso foi surgindo como venda, as pessoas quiseram saber mais, foi o que me levou a ser uma distribuidora. E aí, eu sendo uma distribuidora, eu não tinha ideia de montar equipe, nada, mas com o benefício que eu tive, com os resultados que eu tive, por eu falar isso para as pessoas foram se interessando tanto em adquirir o produto, como em vir trabalhar, que hoje eu acho que eu devo ter umas 17 pessoas já na minha equipe, tanto aqui em Vacaria como na região aqui no Rio Grande do Sul, já tem em Santa Rosa, Caxias, Garibaldi, não sei se esqueci alguma, mas já tem outras. Lagoa Vermelha. Lagoa Vermelha, isso aí. Então, na verdade, essa expansão naqueles em Vacaria, ela já está em andamento, é isso? Já está em andamento e, inclusive, hoje à tarde nós vamos ter, né, um evento aqui na SIC, com a presença deles, né, do Maurício ali, do Dr. Paulo, com bastante convidados, justamente que já são clientes, justamente para eles entenderem um pouquinho mais do que se trata, porque hoje em dia ainda as pessoas têm, né, essa dúvida. E eu já vi assim, que muitas pessoas, às vezes tu vai oferecer, tu fala do produto, né, e não tiro a razão das pessoas, porque eu também duvidei do produto quando me apresentaram. E geralmente quando tu oferece para a pessoa que ela está com problema, ela diz, eu vou falar com o meu médico. E o médico dizer, não, isso aí não dá certo, ela não quer roupa. Então a importância do Dr. Paulo estar testando o nosso produto faz toda a diferença, porque as pessoas acreditam muito, né, no médico, e se ele dá esse parecer que realmente o nosso produto funciona, faz toda a diferença. Maurício, ponto interessante para a gente trazer, a gente falou um pouquinho do início, né, da trajetória que vocês tiveram. A gente teve uma fala do Dr. Paulo explicando para as pessoas os benefícios, né, do uso, e agora a gente teve essa fala da Janete que traz para nós como que é a expansão aqui em Vacaria, na região dos Campos de Manacera. Eu queria lhe perguntar em relação à questão da expansão da Aquiles nos próximos anos. Qual que é o destino que vocês mentalizaram aí, como a gente falou, colocaram em oração para dizer assim, a gente vai chegar lá? Então, eu costumo dizer que Aquiles é uma academia de oportunidades, né? Aquiles, ela vai ter inúmeros produtos. Hoje a gente já tem uma gama aí de 30 produtos, em várias linhas, desde a linha fitness, desde palmilhas terapêuticas, desde parte de calçados, né? E quando a gente idealizou a ideia inicial, hoje
faz 6 meses e um dia que Aquiles existe de faturamento. A gente já está vendendo em 2 países, né, que é os Estados Unidos e Austrália. Nós estamos presentes em 19 estados do Brasil e nós temos hoje acima de 750 distribuidores independentes como a Janete. Estamos tendo um crescimento aproximado de 11%, 12% ao mês e olhando para o futuro, isso é muito além daquilo que nós tínhamos planejado inicialmente. Porque quando a gente sentou, eu, a Marilúcia e a Juscelia, e definimos, o nosso objetivo era ter 50. E no início, quando a gente deu o start, nós tivemos que até parar de cadastrar pessoas, porque a gente atingiu em 16 dias 500 pessoas. E essas pessoas são pessoas independentes. E quando a gente entendeu isso, a gente pensou, vamos fazer um planejamento de 5 anos. E nesse planejamento de 5 anos, a gente tem sim um objetivo de atingir muitos outros produtos vendáveis que as pessoas possam ter acesso, e o crescimento ele vai ser uniforme. Se tem uma coisa que está muito dentro do nosso coração, é não vender mentira. Isso está muito forte dentro de mim. E o que eu quero dizer com não vender mentira? Eu não posso vender essa garrafinha de água aqui e dizer para o meu cliente que ela vai vender 10. Eu tenho que falar para ele comprar 2, comercializar e depois comprar mais 2. Eu não posso fazer uma promoção absurda para pensar só em mim e naturalmente encher as pessoas de estoque e deixar. Isso não está no meu coração. O que eu quero é que ela compre o produto, revenda e não fique o lucro, de certa forma, dela parado dentro da residência dela ou da loja dela. E olhando para o futuro, então, a gente quer fazer o quê? Primeiro, formar verdadeiros empresários. Eu mudei literalmente a nossa vida dentro dessa história. Os números de empreendedorismo que eu tenho são fora do normal. Porém, a gente quer repassar essas informações para eles. E isso serve para todos que estão ouvindo. Esse é o foco. Nós não só querer que eles vendam o nosso produto. Eu quero que eles curtam com as famílias deles. Eu quero que eles cuidem melhor dos netos, dos filhos deles. Eu quero que eles tenham uma saúde financeira organizada, que eles possam ter lazer. E esse é um fundamento da Aquiles. Não é só pensar em dinheiro. A Aquiles vai crescer, sim, mas ela vai crescer uniforme, com grande propósito de ajudar o maior número de pessoas possível. Se eu falar de número, a gente tem um número, sim. E o nosso número é chegar a 5 mil distribuidores em 5 anos. Esse é o foco. 2030 está aí e a gente tem essa... Mas assim, calma, sem grandes proporções. A gente quer crescer uniforme. A gente tem essa meta. Sim, se nós fazer agressivo, se bobear em 2 anos a gente atinge. Mas não é esse o objetivo. E eu também preciso falar de uma coisa que eu acabei esquecendo. E eu acho que ela vai ficar feliz de ouvir isso. E eu toda vez que falo, eu começo a me emocionar, né? Mas nós temos uma filha, temos 2, uma de 6 e uma de 13. Mas tem que trazer para essa fala a minha filha, Ágata, que tem 13 anos de idade. E que foi determinante para que a gente montasse Aquiles. Porque numa conversa depois de um sorvete, eu falei para ela, filha, o pai faz, mas você precisa olhar para isso, para o futuro. Porque Aquiles, gente, ela comercializa o 3º item mais vendido no mundo, que é roupa. Isso não vai acabar nunca. E se olhar para o ramo de empreendedorismo, por que não? Não que o pai com 46 anos já está pensando em aposentadoria, mas eu queria entender, se eu conseguisse envolver a minha família nesse propósito, isso é fantástico. Porque saúde, todo mundo precisa. Longevidade está aí, só aumentando. Então é um mercado gigantesco. Então eu queria trazer ela para essa fala, porque ela foi de suma importância, né? E eu tenho certeza que ela vai muito além dos 5, porque ela tem um potencial enorme também, não deixando de desejar a nossa outra filha de 6 anos também. Mas a gente tomou essa decisão e esse é um grande foco, nosso objetivo, né? De formar melhor as pessoas, né?
Muito bem. Bom, Maurício, quero te agradecer pela tua fala, por trazer Aquiles aqui para a Vacaria. Da mesma forma, Dr. Paulo, muito obrigado pelos esclarecimentos e também desejar uma boa sorte para a Janete, para que cada vez mais as pessoas possam ter acesso, através do teu trabalho, aqui em Vacaria, sobre o trabalho que Aquiles faz aqui, não só em Vacaria, mas como foi falado, em vários lugares e vários estados, inclusive na Austrália e nos Estados Unidos. Pessoal, para fechar, acabamos de fazer o registro então da Aquiles, essa empresa que é completamente repleta de princípios, de valores, principalmente de estilo e inovação. A gente fica por aqui, mas o Diário de Vacaria continua trazendo o que é notícia, o que importa para a nossa comunidade de Vacaria e região. Continue conosco, a qualquer momento estaremos de volta. Valeu, pessoal!